E aí, tudo bom com você? Eu me chamo Gabriel, sou estudante de nutrição, para quem não me conhece. Hoje eu quero falar sobre o mal do século, que é a obesidade. Quero dizer que você vai ouvir alguns erros aqui, certo? E eu não vou tirar esses erros, eu vou deixar o mais natural possível, porque eu quero que você veja que está sendo algo bem humanizado, para me conectar mais com você, entendeu? Eu tinha gravado um vídeo aqui agora, mas deu errado porque o áudio não saiu. Tive que refazer esse vídeo. Mas eu quero logo começar a falar sobre algumas questões que eu tenho observado que já partem da infância de algumas pessoas. Hoje eu vi uma criança passando por mim e essa criança, ela já tem um estilo de uma pessoa obesa. Ela já tem algumas características de uma pessoa com obesidade. Ó, você está vendo um pouquinho escuro, é porque o sol, né, tá ficando nublado, né? O tempo, vou dizer, está ficando nublado. E caiu um pouco o sol e a imagem ficou um pouco escura. Então não se preocupe com isso. Daqui a pouco acredito que volta ao normal, né? Mas eu não vou editar nada. Então que você fique até o final para você entender o que vai ser conversado aqui. Como eu estava lhe falando, eu vi uma criança e essa criança tem sinais de obesidade. E eu notei, percebi que em muitos casos a obesidade ela já começa de criança, né? Já começa já de pequenininho já. E essa criança de um jeito cheinha, né, que não era para ser por causa da altura dessa criança. Então ela está no sobrepeso de acordo com a altura dela. E isso me faz imaginar que muitas pessoas hoje em dia estão vivendo a obesidade desde a infância, desde criança, desde pequeno. Isso não é algo nada legal, não é algo bom. Por isso que me fez fazer esse vídeo de uma forma muito simples, para que você que esteja vendo esse vídeo, talvez você seja uma pessoa com sobrepeso, fique em alerta, porque uma criança dessa, por exemplo, a gente sabe que ainda está na sua infância, possa ser que essa criança venha a emagrecer futuramente. Mas a criança que eu falo, ela deve ter um tipo de uns 12 anos de idade. Então não é uma criança mesmo de 5 anos, não. Eu estou falando de quase um pré-adolescente, de 12 anos por aí. Então a gente vê que isso é algo preocupante. Por quê? Porque ainda tem muito chão, tem muita vida pela frente, mas já tem sinais de obesidade. E a gente sabe muito bem que quando alguém entra nos sinais de obesidade, muitas coisas podem acontecer na vida de alguém, principalmente para ser um pré-diabético. E isso é muito preocupante. Por isso que eu quis fazer esse vídeo, um alerta, uma reflexão, para que você, se você é pai, se você é mãe, ou se você vive isso, entender que você precisa, de todas as maneiras, praticar atividade física ou mudar a sua alimentação. Claro, tem que ser os dois, não é só mudar a alimentação ou não é só fazer atividade física. Tem que fazer os dois. Porque a gente sabe que o mal do século é esse. Muitas doenças aparecem devido à obesidade. Muitas coisas começam a aparecer na vida de alguém quando ela passa a ser obesa, como a hipertensão, por exemplo. A pessoa começa a ter hipertensão porque está sobre o peso, sobrepeso. Claro que tem outros casos que tem pessoas magras que têm também hipertensão, mas a obesidade ela traz muito mais isso. A questão de doenças cardiovasculares, que também é algo muito sério e é muito falado entre nós estudantes, para a gente aprender logo isso e falar isso para os nossos pacientes futuramente. E também sobre a questão da diabetes, que é outra coisa que tem a tipo 1, né? Tipo 2, que também pode vir na vida de alguém que está sedentário. E o que eu quero falar para você que está vendo esse vídeo é: procure mudar a sua alimentação e faça atividade física regularmente. Porque a gente sabe que
O mundo hoje está mais fácil conquistar certas coisas, como por exemplo a alimentação. Porque hoje, se você quiser se alimentar agora, ver esse vídeo, você pode muito bem ligar para uma lanchonete da sua cidade e você pedir o que você quer e essa pessoa, né, mandar um entregador entregar na sua casa este lanche pronto, né? Você não precisa nem fazer o lanche na sua casa. É só você pedir que já vai estar pronto na sua porta. Isso é muito fácil, isso é muito bom. E a internet, a tecnologia, né, vou dizer dessa forma, está trazendo isso para nós, ligar para o iFood e tal. Mas isso não é bom. Isso não é nada agradável para o seu corpo, para a sua saúde, para a sua mente. E outra coisa que eu quero destacar aqui, aproveitando, é que a gente sabe, a gente entende que a questão do sobrepeso, de uma pessoa estar sobrepeso, às vezes não está só ligada a fatores de alimentação. Não está ligado só a fatores de alimentação. Também está ligado a questões emocionais, por exemplo. A hábitos que faz com que essa pessoa emocionalmente não se sinta bem e leve ao sobrepeso, né? Porque tem muitas pessoas hoje que estão no sobrepeso porque estão vivendo momentos difíceis na vida. Tem pessoas que estão vivendo o sobrepeso porque, devido a algumas questões que está vivendo, para ela poder se tranquilizar, vou dar esse exemplo, ela se alimenta mais, ela começa a comer mais, porque a sua mente está já tão abalada que, para poder suprir isso, ela precisa se alimentar. Ela precisa comer. Aí muitas pessoas começam a comer mais, começam a se alimentar mais, começam a forçar mesmo, até quando está sem fome. Às vezes quer comer mais porque está vivendo emocionalmente um momento difícil e leva ao sobrepeso. E, por outro lado, também a questão da emoção, que eu já falei. Já falei também do sedentarismo, que é outro assunto que é muito sério também, que é uma pessoa que não pratica nada, que para onde for é de moto, é de carro, não caminha, ou não sai de casa para nada porque trabalha em casa. Enfim, existem diversas formas que levam alguém ao sobrepeso. Mas uma delas, e digamos que é a principal delas, é a alimentação. Porque muitas pessoas hoje em dia estão comendo aquilo que é mais fácil. Porque se você trabalha em uma cidade longe da sua casa, você não vai levar almoço da sua casa preparado uma marmita. Você vai querer almoçar lá. Tem alguns casos que quando as pessoas vão almoçar, né, que tem o seu vale-refeição, por exemplo, e acabam comendo, mas comem muita coisa que não é para comer. Acabam gastando dinheiro com outras coisas, gastando vale ou guardando vale e acaba comendo lanche, comendo aquilo que é mais fácil. Mas isso é um erro nosso porque nós somos assim. Eu não quero dizer que eu não como um salgado, que eu não como uma pizza, como tudo isso. Sendo que com cautela e nem todos os dias, porque eu entendo que eu também preciso me cuidar. Da mesma forma que eu falo, que estou aprendendo e estou passando para as pessoas isso, porque vão ser os meus pacientes, eu preciso também cuidar da minha saúde através da alimentação. E outra coisa que eu quero falar para você. Você não precisa buscar o shape dos sonhos. Eu quero até falar isso depois, em outro vídeo, que você não precisa buscar o shape dos sonhos, você só precisa ser saudável. Você só precisa praticar atividade física, ter uma boa alimentação, buscar ser saudável. Não busque o shape dos sonhos, porque essa questão do shape dos sonhos é passageiro. Porque a gente precisa primeiro é buscar a nossa saúde. Consequentemente, o shape vem. Consequentemente, o seu corpo vai ser modificado de acordo com as práticas de atividade física que você faz, seja musculação, seja algum tipo de esporte que você venha fazer, isso vai mudar o seu corpo, porque você está praticando atividade física, buscando primeiro, né, a sua saúde, e isso é consequência que atinge o seu corpo. Então, pare com isso, deixe disso,
né, de querer o shape, você tem que querer a sua saúde. Você tem que querer estar bem consigo mesmo, com a qualidade de vida em dia, porque isto é mais importante, entendeu? Então, cuide da sua saúde. Se você está com sobrepeso, procure fazer atividade física, diminuir. Se você não tem tanto recurso assim para fazer uma dieta boa, né? Vou dizer uma dieta assim de um emagrecimento, algo. Porque tem muitas pessoas que passam dietas aí na internet, mas não são para o seu corpo, vou dizer dessa forma. Não é para o seu organismo. Porque cada pessoa tem o seu estilo de organismo, tem, da forma de trabalhar. Tem o seu metabolismo, tem tudo isso. Tem que ter uma pesquisa, né? Tem que fazer exames para saber como vai funcionar certos alimentos para o seu corpo. Então, às vezes não é bom você cair nessa de fazer qualquer tipo de alimento para emagrecer que você vê na internet, porque às vezes não vai funcionar para você. Funciona para outra pessoa porque fez exame. Aquela pessoa fez um exame e daí passaram a dieta para ela de acordo com o resultado dos exames dela. Então você tem que fazer também. Então, assim, se você não tem condições, só diminua em alguns lanches, né? Procure se alimentar de mais frutas, né? De legumes, e aí você vai ver que o resultado ele vem, ele aparece, tá certo? Então que você fique com esse conselho, porque é um conselho, com esta orientação.